que as pessoas ainda estão entrando, mas vamos começar falando um pouquinho do tema de hoje, que são as competências, né? Quais são as competências que o educador parental ele deve ter para essa profissão? E quem me conhece, eu tô sempre falando isso, sabe que eu gosto muito de conceitos, né? E gosto muito de me pautar nos conceitos para entender de fato qual é a minha realidade, qual é a minha posição, o que realmente eu preciso fazer, né? Então, qual é o meu papel dentro de tudo isso que a gente está construindo. E aí, quando eu falo de competências, eu acho que é importante a gente olhar que competência é diferente de características. É diferente da quais são as características que um educador precisa ter. Competências é muito mais abrangente, tá? Então, competências diz respeito a 3 aspectos. Então, se a gente pegar o conceito, né? Se você for pesquisar o que é a competência, eu tô falando em habilidades, conhecimentos e atitudes. Então, olha só como o conceito de competência é muito mais abrangente do que às vezes a gente tem na nossa cabeça. Então, quando eu digo quais são as competências que o educador parental precisa ter, eu tô trazendo de uma forma muito mais ampla do que se eu dissesse quais são as características que um educador parental precisa ter e assim por diante. E é importante a gente entender, principalmente o profissional que quer seguir, que quer se profissionalizar como educador parental, é muito importante entender essa diferença, porque você precisa se construir como educador parental, adquirindo essas competências, tá? E a gente vai falar bastante sobre o educador parental na aula 1, tá bom? Então, vamos lá, né, a gente vai falar bastante na aula 1 sobre isso, e aqui a gente vai dar uma pinceladinha, tá? Então, quem ainda não se cadastrou aí na aula 1, vai lá, se cadastra, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala assim de características, aí as pessoas elas vão falando mais, né? Elas já têm uma visão melhor. Eu gosto de gente. Eu quero impactar pais e filhos. Eu acredito que as famílias estejam XYZ, enfim, né? Então a gente já tem aí uma linha de características que a gente vai falando. As características, elas estão mais, assim, intuitivas dentro da gente. Então, por que que eu escolhi a educação parental? Porque eu adoro, conversar com famílias, eu adoro impactar famílias, porque eu tenho esse trabalho na igreja, porque eu amo ensinar e aprender, porque eu gosto de conexões, porque esse desde sempre foi o meu propósito, porque eu quero ser um exemplo na minha comunidade, na minha família, no lugar onde eu estou. Então a gente já entende um pouquinho que existe uma intenção aí, tá? Todos nós temos uma intenção quando a gente fala que decidiu ser educador parental, mas isso não é competência. Então essas características, você pode falar, eu amo ensinar, eu amo trabalhar com famílias, eu amo crianças, eu amo adolescentes. Eu mesmo vivo falando pra vocês que eu sou apaixonada por adolescentes. Isso é uma característica. Agora, daí a eu ser capaz e competente para atender adolescentes, tem um caminho. Estão entendendo? Então, existem as características, existem as habilidades que nós temos e conta também, né? Porque competências é essa junção de habilidade, conhecimento e atitude, mas não é suficiente se eu quiser me profissionalizar como educador parental. Isso é importante você saber, porque senão a gente fica muito sonhador, só nesse âmbito de eu queria tanto uma sociedade melhor, eu queria tanto famílias mais conectadas, eu queria tanto que, enfim, né, as crianças, elas tivessem melhor emocionalmente. Então a gente fica nessa utopia, só que a gente não consegue nem gerar conhecimentos suficientes e nem atitudes, tá? O que eu vejo muito nos profissionais parentais? Muitas vezes tem essas habilidades que adquiriram até ao longo da sua profissão original. Então, a gente tá falando aí, né,
Eu tenho excelentes professores, excelentes coordenadores, excelentes psicólogos, excelentes pediatras, fonoaudiólogos, enfim. Então, eu tenho aí excelentes profissionais, então que têm grandes habilidades. Tenho também muitos profissionais aqui que têm uma bagagem muito, muito boa de conhecimento, mas aí a gente acaba falhando nesse quesito de competência quando eu vejo o lado de ação. Então, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de entrar em ação. Ou eu posso ser uma pessoa do agir, não, eu entro super em ação, mas eu não tenho conhecimento suficiente, ou seja, eu faço um trabalho super bonito na minha igreja, eu tenho bastante pastores, diáconos, líderes religiosos, que estão aqui dentro da Parent também e falam, nossa, eu vim buscar ajuda porque eu faço um trabalho já, as pessoas já me procuram para aconselhamento, já me procuram quando tem algum problema familiar. Só que, então assim, eu já tenho a ação, porque eu já trabalho com isso, mas eu não tenho os conhecimentos ou as habilidades suficientes para poder realizar esse trabalho, tá? Então, o ser educador parental como profissão, que é diferente, a gente já viu nas lives passadas também, né? O ser educador parental como profissão requer competências, tá? E a gente precisa desenvolvê-las ao longo da nossa trajetória como educador parental, tá? Então é preciso olhar para isso. Eu, por exemplo, falei na live anterior sobre o nicho. Então, por que é importante a gente saber qual é o nicho que a gente quer? Porque aí a gente consegue ser mais específico nas competências que eu preciso adquirir para atuar naquele determinado nicho. Então, por exemplo, se eu decidir que eu quero atender pais de crianças na primeira infância, então, de novo, né? Competência é habilidade, conhecimento e ação. Então, eu preciso ter mais conhecimento sobre primeira infância. Eu preciso ter mais habilidade com crianças ou nesta fase. Então, eu vou olhando para isso, para o público que eu decidi atender, ou vou olhando para minha trajetória e verificando onde é que eu tenho mais esses 3 quesitos, tá? Que são habilidades, conhecimentos e as atitudes, né? Então, como é que eu vou colocar isso, equalizar isso muito bem para poder conseguir criar um relacionamento com o nicho que eu quero. Então, ter um nicho já te ajuda bastante a direcionar o seu conhecimento. Porque os educadores parentais gostam muito do saber, né? Todo mundo aqui, tenho certeza, que gosta demais aí de estudar e de adquirir conhecimentos. Isso é muito bom, porque eu realmente acredito que o conhecimento liberta, que conhecimento é uma coisa que todos nós deveríamos ter, né? Que passa aí realmente para transformar a nossa vida, mas a gente precisa também ter, em determinados momentos da nossa vida, esse foco, esse direcionamento. Então, qual é o conhecimento que eu preciso agora para me posicionar onde eu quero? Então, acho que essa é a grande questão, tá? Que vocês precisam olhar aqui. Qual é o conhecimento que eu preciso agora? Quais são as habilidades que eu já tenho? E quais são as habilidades que eu preciso despertar em mim, ou que eu preciso desenvolver para que eu consiga ter a atitude necessária para ser educador parental de sucesso, né? Porque o educador parental a gente já viu que dá para ser até informalmente, mas como é que a gente consegue profissionalizar esse ser educador parental, tá? Que é o que a gente está colocando aqui. Porque na prática, por exemplo, tem algumas características do educador parental que elas são comuns. A gente vê pelo mercado, a gente vê pelas pessoas, pelos alunos. A Parent faz muitas pesquisas, então eu vejo muito essa questão, assim, né, de algumas características básicas para o educador parental. Então, eu até relacionei algumas aqui que eu coloco no nosso material, né? São pessoas que têm um senso muito grande de contribuir. Então, eu quero contribuir com a infância, quero contribuir com a adolescência, quero contribuir com as famílias, com as mães, com os pais, enfim, né? Eu quero contribuir. Eu quero deixar a minha contribuição para esse mundo.
Então, os profissionais parentais, eles têm isso muito ardendo dentro deles, né? Tem também o desejo muito grande de crescer, de crescimento. Mas um crescimento que não é só o crescimento de si. Mas eu vejo muito assim, muitos professores falando com tanto amor, né, dos seus alunos e tendo esse desejo assim, poxa, eu queria tanto ver essa juventude crescer e florescer. Eu queria tanto ver as famílias crescerem e florescerem, as crianças também crescerem de uma forma saudável. Então, esse termo de crescimento, ou seja, né, eu quero ver o crescimento à minha volta, que não é só o meu crescimento, mas é o crescimento de todas as pessoas que me cercam. Também é uma característica muito forte, muito marcante do educador parental, tá? Depois de conscientizar, que é essa coisa de, poxa vida, se os pais souberem disso, se os adolescentes souberem disso, se os casais souberem disso, se as crianças souberem disso, né? Então, essa coisa do conscientizar, tá? Também vem muito forte nos educadores parentais. A gente tá querendo conscientizar essa geração ou os pais de que existe uma forma diferente de praticar a educação e muito melhor e muito mais íntegra e muito mais saudável e tudo mais. Então, esse lado de conscientizar também é muito forte. Amar. Então, eu brinco com as turmas da Parent que o coaching parental tem um ingrediente diferente dos outros tipos de coaching, né? Que é o amor. Porque realmente, quando a gente lida com sistemas familiares, a gente não pode deixar de pressupor e deixar de colocar esse ingrediente que é de fato ir com muito amor, porque a gente está lidando com um sistema familiar inteiro. Né? Um sistema familiar que muitas vezes está fragilizado, que muitas vezes não está tão saudável, um sistema familiar que precisa da nossa ajuda. Então, o amor é um ingrediente muito, que eu vejo muito latente. Inclusive, quando a gente faz teste de forças nos grupos, né, da certificação e da formação, o amor é uma das forças que mais sai. E quando não sai de força, sai de valores. O amor também é um dos principais valores que os educadores parentais têm. Então, o amor ele está sempre presente aí nas nossas pesquisas, né? Porque realmente é isso. Porque se a gente parar para pensar, essa profissão, educação parental, ela é uma profissão de doação. Né? E assim como todas as profissões que nós doamos um pouquinho daquilo que nós sabemos, doamos um pouquinho de tudo que nós aprendemos para transformar a vida de uma outra pessoa, né? Para ouvir de uma outra família, poxa vida, você fez a diferença para minha família. É só muito amor mesmo na causa para que a gente consiga fazer isso, né? Então, é um ingrediente que a gente tem, que tá já intrínseco ali em todo o trabalho que a gente faz, né? E as famílias sentem isso, e os jovens sentem isso, e as crianças sentem isso, enfim, né? Então, já estão me ajudando aqui, o desejo de mudar o mundo, a gente tem isso. E é só muito amor, gente, é só muito amor para ter, né? Porque a gente vê esse mundo e fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E é esse amor que ele vai transbordando ao ponto da gente querer ajudar também o outro, né? E o mundo com aquilo que a gente sabe, tá? E aí vem a última palavrinha também que eu sempre coloco como uma característica do educador parental, que é o transformar. Então a gente não quer só doar esse amor, mas a gente quer ver a transformação acontecendo ali, né, aos nossos olhos. Então, ver a transformação daquela criança, enfim, né, que tem um comportamento desafiador ou que tem as emoções muito à flor da pele, a transformação daquela criança em uma criança emocionalmente mais saudável, de comportamentos mais saudáveis também, a transformação daquela família, daquela mãe, daquele pai, que saem da confusão, né, daquela confusão toda de eu não sei como educar e, enfim, né, o mundo tá muito diferente, na minha época não era assim, o que eu faço? Para essa consciência de que, poxa, que muito obrigada, porque agora eu sei exatamente o que fazer, eu consigo estruturar a minha família para viver pelo propósito realmente de deixar um legado familiar mesmo, né?
Então, é muito bonito isso, porque a gente de fato quer ver a transformação. E eu sempre disse isso, né? Que desde a primeira transformação que eu vi numa família, eu já falei, poxa, eu já tô feliz. Se eu conseguir transformar uma família, eu já tô feliz. Porque é isso, né? Eu sei que as famílias que nós passamos, que cada um de nós, educadores parentais, passamos, a gente deixou ali a nossa marquinha também, e vão ser famílias que vão replicar aquele conhecimento, né? E terão muito mais chances de estarem saudáveis pela vida e de educarem filhos mais saudáveis e tudo mais. Então isso transborda dentro da gente, né? Eu tô vendo aí coraçãozinho, tô vendo gente escrevendo aqui, e eu sei que isso é o que nos move, entende? Essas características que é o que fizeram vocês chegarem até aqui, é o que fizeram vocês chegarem até mim, é o que fizeram vocês, enfim, né, buscarem essa profissão educador parental, ou conhecer essa profissão educador parental. Então isso já é meio que senso comum. Só que o que eu preciso dizer para vocês é que isso faz parte das competências, mas não é a única coisa que você precisa ter quando você decide se profissionalizar como educador parental. E é preciso a gente entender isso, que isso é o nosso combustível, sabe assim? Tudo isso que eu falei, né, que contribuir, crescer, conscientizar, amar e transformar, e eu coloquei aqui para não esquecer, é o nosso combustível. Então você imagina um carro, né? Ele, enfim, sem combustível não vai para lugar nenhum, não tem força. Então a gente precisa cultivar isso e a gente precisa manter vivo isso dentro da gente? Obviamente que sim. Mas só isso vai fazer a gente ser bem-sucedido como educador parental? Obviamente que não, tá? Porque senão a gente vive só essa utopia, como eu falei para vocês. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o educador parental tem essa mania de viver na utopia, tá? De viver só achando que o mundo poderia ser melhor, mas falhando um pouco nessa questão de adquirir competências para que entre em ação. Então, a atitude aqui, ela vem muito do eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber como fazer e eu preciso fazer. Essa é a questão, né? Que eu vejo que muitos educadores parentais, onde mais pega aí, é nessa atitude. Então, por medo, eu quero tanto ver o mundo transformado, mas eu tenho medo do julgamento. Eu quero tanto ajudar os jovens, mas eu tenho medo de não conseguir. Eu quero tanto impactar famílias, mas eu tenho medo deles acharem que isso é uma grande bobagem. Então a gente fica tanto no medo porque nós não desenvolvemos essas outras habilidades, tá? E eu sei hoje que o mercado, ele tá bem difícil nesse sentido, porque tem muita informação, né? A gente é bombardeado de informação e de técnicas e de métodos e disso, daquilo, o tempo inteiro. Por isso que uma das habilidades que nós temos que desenvolver é essa de ter a clareza, poxa, peraí, onde é que eu quero chegar e eu vou focar em pessoas, em conteúdos e em métodos que vão me levar onde eu quero chegar. E o resto eu vejo depois, tá? Porque a gente fica sempre com aquele medo, querendo, enfim, né? Ter a informação, todas as informações do mundo para poder atuar. E aí a gente acaba paralisando com tanta informação. Então, por exemplo, habilidades é esse conjunto de coisas que você veio adquirindo na sua vida inteira, tá? Então, poxa, já que eu sou boa em conversar com jovens, eu tenho uma linguagem legal, jovial, poxa, isso é legal, isso é uma habilidade. Poxa, eu sou boa em interagir com os pais, eu gosto bastante. Nossa, isso é uma habilidade legal, né? Olha, tô colocando aqui, eu digo sempre que é lançar a semente num terreno fértil, né? É exatamente isso. Então, a gente vai lançando as sementes e aí, quando a gente lança em terreno fértil, é maravilhoso, né? Mas a gente também precisa, nós precisamos nos apropriar primeiro das nossas habilidades, que podem ser N habilidades. Às vezes a gente tem assim, eu, por exemplo, já contei até para vocês que a minha formação original foi administração de empresas, e durante um tempo eu simplesmente fui descartando todas as habilidades que eu adquiri nessa minha formação original.
Eu tenho algumas clientes que falam assim pra mim, já que eu sou bióloga, já que eu sou dentista, né? Falei, olha, ok, só que quais foram as habilidades que você adquiriu nesta sua profissão? De atender pessoas, de ser gentil com pessoas, de entender um pouco mais do ser humano, de ter métodos, né? De ser mais preciso, de ser mais pontual, de ter o poder da síntese, enfim, nós fomos nos construindo na nossa vida e até uma dica que eu dou para vocês é não jogue nada fora, né? Porque todas essas habilidades, por mais que você diga, tá, isso eu não consigo usar diretamente no atendimento, mas eu consigo usar indiretamente. Então, todas as minhas habilidades de administração de empresas, por exemplo, serviu para constituir o meu negócio. E eu, enfim, né, teve uma época que, não quero saber disso, mas eu utilizei para isso. E a minha própria questão de gestão de equipe, né, todos os anos de liderança, tudo isso serve para eu ter essa forma de falar hoje, para eu ter o posicionamento que eu tenho hoje. Então a gente vai ali no nosso baúzinho de habilidades, a gente abre ele e a gente não pode ficar menosprezando nada do que a gente tem. Porque cada lugar que você passou te trouxe uma habilidade diferente. Então tá na hora de você reunir essas habilidades e entender assim, como é que agora eu posso usar essas habilidades para o ser educador parental, para esta profissão educação parental. E também, por que a gente precisa dar uma peneirada nas nossas habilidades? Para entender o que nos falta. O que nos falta? Porque nós não temos todas as habilidades, tá? A gente vai construindo. E é assim ao longo de toda a nossa jornada profissional. A gente não tem todas as habilidades sempre. Então a gente sempre tem que olhar, ok, isso eu tenho, mas essa habilidade, essa outra eu não tenho ainda. E por que eu tenho que olhar? Não é para paralisar, eu não vou paralisar. Eu não vou parar ali e falar, então porque eu não tenho essa habilidade, primeiro eu tenho que ter essa habilidade para depois entrar no mercado. Não, mas eu preciso entender assim, que enquanto eu estou me desenvolvendo como educador parental, tem algumas habilidades que eu preciso desenvolver, tá? Dentro da Parent, a gente até criou 3 pilares, eu venho falando sempre deles com vocês e tá criando cada vez mais corpo e eu tô tendo cada vez mais clareza do que se precisa, mas esses 3 pilares é o que eu vejo que no âmbito de competências a gente precisa desenvolver, que é a questão de nós termos as ferramentas certas para atuar como educador parental, que é a questão de nós entendermos um pouquinho mais sobre negócios, para que eu consiga vender, explorar mais, olhar, enfim, né, me posicionar. Então não adianta eu fechar os olhos porque, ai meu Deus, eu não sei fazer isso, não gosto, né, porque aí a gente morre na praia, o nosso sonho, ele, enfim, né, a gente não adquire todas as competências que a gente precisa. E também a questão do se cuidar, né, como é que eu estou olhando para os meus medos, para as minhas questões, porque o autocuidado, ele é muito mais abrangente do que a gente acha, né? Tem a ver com eu olhar por que eu estou com aquele determinado medo, por que eu travo, por que eu procrastino, por que eu sou tão perfeccionista, por que eu sou tão autocrítica. Então, o autoconhecimento, ele nos dá respostas e muitas vezes é onde o nosso pneu tá travando ali, a gente não tá conseguindo andar por conta daquilo. Então, a gente precisa olhar para esses 3 pilares, tá? A gente precisa adquirir habilidades, conhecimentos e atitudes nestas 3 áreas da nossa vida. E aí a gente vai se tornar competente. Mas a gente vai se tornando competente à medida que a gente vai caminhando. Não é assim, vou parar toda a minha vida para adquirir tudo isso de uma vez, que às vezes é o que vocês querem fazer, mas não é o que eu aconselho. Olha só, né, Vanessa aqui, que é a Mamãe Coach tá falando, eu sou farmacêutica. Exato, então assim, o que da minha profissão original eu tô trazendo, né? E a gente sempre encontra e fala, poxa vida, eu não tava olhando para essa característica minha aqui, que eu poderia olhar, né? E aí a gente vai integrando. E por que é bonito quando a gente vê que nós estamos nos integrando, né? Porque a gente é mais a gente. Então a gente depende menos dessa questão de, o externo, né? Que eu falei também em outras vezes, dessa coisa de eu preciso que o outro me valide,
porque se o outro não me validar, eu não vou. E eu me lanço mais pro interno, que é, olha só, eu já estou evoluindo, eu tenho um ponto de partida, eu tenho algumas ferramentas, é isso aqui que eu tenho, tá bom, vou começar com o que eu tenho. Mas eu tenho o olhar do que eu preciso desenvolver de habilidades, conhecimentos e atitudes. Quem está aqui me assistindo, vocês têm clareza do que vocês precisam desenvolver? Eu gostaria de ouvir um pouquinho assim. É mais habilidades? Primeiro, vocês já fizeram a lista assim, das habilidades que vocês têm, das suas profissões originais, de tudo que vocês já vivenciaram? Essa lista ela já está pronta? Ou ainda não, porque esse é o começo, tá? Tem que começar por aí. A Yolanda tá aqui, tá falando, né? Todo conhecimento adquirido faz parte da jornada da vida, exato. Então a gente precisa ter isso claro, ok? Porque se a gente não tem claro, a gente fica muito mais à mercê da validação do outro. Essa validação externa que muitas vezes tira a gente do jogo sem a gente nem começar a jogar, entendeu? Qualquer crítica, qualquer coisa, a gente já, por mais absurda que ela possa parecer, já tira a gente do jogo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Né? A Lu tá falando, as habilidades são utilizadas em algum momento da nossa vida, com a absoluta certeza são utilizadas, tá? Mas a gente precisa dar permissão para que elas sejam. Essa é a questão. E quando a gente não sabe, a gente não dá essa permissão, tá? Porque às vezes a gente até nega, do tipo, não quero nem mais saber disso. Alguma parte, às vezes, da nossa profissão original nos chateou, nos decepcionou, sabe? Eu vejo, por exemplo, muitos profissionais que não se sentem tão valorizados nas suas profissões, por exemplo, os professores, né? Poderiam ser muito mais valorizados. Então, às vezes, eu estou desmotivada com diversos fatores daquilo que eu faço. E essa minha desmotivação, ela não me deixa ver que eu tenho características e que eu tenho habilidades que eu adquiri até na minha dificuldade, que elas são muito valiosas e que agora elas podem ser utilizadas. Então isso é que a gente precisa ter em mente, entende? Que todas as nossas características, elas podem ser utilizadas na nossa nova profissão, tá? Conhecimento também. Eu vejo que vocês buscam bastante conhecimento, né? Só que, de novo, o conhecimento pelo conhecimento não vai te levar a ser um bom profissional educador parental, tá? Você precisa entender assim, de toda essa gama de conhecimento que eu tenho, o que vai ser útil para mim neste momento, para mim, para onde eu quero chegar. Então, o que eu já tenho, o que eu ainda não tenho e o que eu preciso fazer, tá? Muito conhecimento paralisa. E às vezes esse muito conhecimento vem desse lugar que eu não tenho clareza de qual é o público que eu quero atingir, de qual é o caminho que eu quero trilhar. Então eu preciso também olhar ali no meu baúzinho de conhecimento, né? Parar de valorizar tanto o diploma, o certificado, e começar a valorizar mais como é que eu estou aplicando aquilo que eu tô tendo, tá? De conhecimento mesmo. E eu acho que isso é um grande exercício, né? Porque o mercado ele já viu como a gente funciona, né? O mercado de educação parental e até os outros mercados mesmo, eu vejo bastante esse fetiche que a gente tem por diploma, né? Então tem cursos aí com 7, 8, 9 certificados que eu não entendo nem o nome, não sei nem para que funciona, que a gente nunca vai usar na vida, mas eu acabo tomando decisões de ter um conhecimento muitas vezes por essas questões. Não, eu fui para esse aqui porque tem 20 certificados, né? Mas aí se você vai olhar na prática, o conteúdo, ele não te dá aquela base inteira para tudo aquilo que você tem de certificado, né? Então você só tem os certificados, mas você não tem esse conhecimento aprofundado, né? Ou então você não sabe o que fazer com tudo aquilo. Você fala, tá, eu tenho tudo isso, mas e aí, né? Efetivamente, quais dessas teorias e qual desse conhecimento todo que eu adquiri que de fato eu vou aplicar naquilo que eu quero fazer? Então é importante essas reflexões para o profissional. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa questão dos conceitos, para vocês não ficarem nesse básico de falar assim, o educador parental precisa gostar de gente, precisa gostar de atender família. Isso é o óbvio, tá? Isso é o mínimo, vamos dizer assim, né? Eu acho que se você decidiu por ser,
é porque você decidiu trilhar esse caminho, né, que é mais humano, que é mais do outro, né, de se voltar para o outro, que é mais do contribuir, que é mais do ajudar a pessoa a deixar um legado. Isso é o óbvio. Agora, saindo do óbvio, é a gente pensar assim, quais são as atitudes, as habilidades, quais são as habilidades, o conhecimento e as atitudes que o profissional parental, que eu, enquanto profissional parental, preciso ter.